Deu bom! Flamengo acha a solução criativa para Luiz Henrique, Pedrão. Vamos falar sobre isso, torcedor rubro-negro, várias outras notícias do Flamengo, Leonardo Jardim. Como tá a situação, Pedrão? Vamos falar também, você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Tem muita coisa pra gente conversar, torcedor rubro-negro, após o empate vexatório do Flamengo no duelo diante da equipe do Internacional no estádio Beira-Rio. O elenco do Flamengo recebeu folga nesta quinta-feira, dia 30. Pois é, o Flamengo volta a campo apenas no dia 9 contra o Vitória no Maracanã. E olha, tem muita coisa para consertar nesse time do Flamengo que tá uma verdadeira draga, tá? Um horror a partida, o estilo de jogo do Flamengo, desse retranqueiro aí, que é o Leonardo Jardim, que eu achei que não era, mas infelizmente ele vem demonstrando ser à frente do comando técnico do Flamengo. Graças à atuação vexatória de ontem, o Flamengo se encontra a 8 pontos da equipe do Palmeiras. Agora o problema aumentou, se havia diminuído, graças à sorte rubro-negra do Atlético Mineiro ter vencido o Palmeiras dentro do Allianz Parque. A situação mudou completamente de figura, isso porque agora o Palmeiras está a 8, mesmo o Flamengo vencendo o seu jogo a menos, vai a 5 pontos, né? Vai depender de 5 pontos. E o Flamengo vai ter que ganhar, jogando desse jeito aí. O Flamengo só ganhou do lanterna do campeonato desde o retorno ao futebol brasileiro. Um negócio impressionante. E tem Libertadores vindo aí no próximo dia 12, 40 mil ingressos já foram comercializados só para sócio torcedor. Aberturas para o público geral será no próximo dia 3 de agosto, às 10 horas da manhã. Tudo indica que os ingressos para essa partida se esgotem ainda nas primeiras horas da abertura para o público geral, torcedor, né? A torcida realmente estará, né, presente no estádio do Maracanã. Quem apita o próximo jogo do Flamengo, né? O Flamengo enfrenta o Vitória ainda antes da partida diante da equipe do Cruzeiro. Ô, Pedrão! Por que o Flamengo vai ficar esse tempo todo sem jogar? Porque o Leonardo Jardim, o Flamengo do José Boto, do BAP, né? O nosso Flamengo também, mas a gente não comanda nada, então a gente está aqui no papel de cobrança. O nosso Flamengo conseguiu ser eliminado para a equipe do Vitória na Copa do Brasil. Em função disso, não teremos aí o Flamengo participando. A CBF botou 2 jogos seguidos, né? Ida e volta da Copa do Brasil, e aí só no dia 9 teremos o jogo do Flamengo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem apita é o Wilton Pereira Sampaio, ele que esteve na Copa do Mundo. Vamos torcer que ele faça uma boa arbitragem. Mas, sinceramente, gente, olha, eu discordo completamente dessa cobertura que estão fazendo do Flamengo, dando ênfase nos erros da arbitragem contra o Vitória. Tem que ter vergonha na cara. Vão parar de reclamar, o Flamengo tá uma merda, sabe? É falta de vergonha na cara ficar secando o adversário, sendo que o Flamengo não faz a sua parte. O Flamengo tem que fazer a parte dele, rapaz. Depois a gente vai olhar para os outros jogos. Pelo menos é o que eu acho. Bom, aí tá aqui, ó. Flamengo define prioridades para período sem jogos, voltar às bases e fechar as portas. Sempre é isso, né? Não porque os jogadores vão fazer um pacto agora em prol do retorno do bom futebol. Internamente, o tom foi de preocupação com as atuações e cobranças para que a equipe reencontre a boa forma apresentada antes da parada para a Copa do Mundo. Cara, deixa eu lhe falar. Parece que o torcedor do Flamengo, e eu já trabalho, vai fazer 10 anos que isso aqui, você começa a sentir quando não vai dar certo, sabe? Infelizmente. Você começa a reparar, você... não tá maneiro. Não tá legal. E eu tô achando que não vai, gente. Infelizmente, tá? O próximo jogo é apenas no dia 9 entre os jogadores. O clima foi de autocrítica após o empate com o Internacional do Beira-Rio. Cara, eu sei que o futebol você pode ter 3 resultados. A vitória, o empate ou a derrota. Só que a maneira que o Flamengo jogou, sabe? Sem tesão nenhum. Não sei se os caras já querem derrubar o treinador. Não sei se o treinador é uma
é uma porcaria, sabe? Mesmo, sabe? Parece ser, né? Após a partida, Danilo falou em voltar para as bases e voltar a ser um time pressionante. Exatamente, o Flamengo não pressiona mais. Todo mundo consegue sair jogando contra o Flamengo, não precisa ser a Espanha, não. Aliás, todo mundo vira a Espanha contra o Flamengo, porque o Flamengo dá liberdade para o adversário sair jogando. Já Varela disse que a equipe terá 10 ou 15 dias para fechar as portas e começar de novo e trabalhar. Começar de novo, teve o tempo todo aí de intertemporada, né? Bom, tem muita gente reclamando dessa questão do Palmeiras, e aí o Palmeiras, como instituição, soltou uma nota, né, já agindo preventivamente. De fato, né, gente, o Palmeiras é muito beneficiado pela arbitragem, já não é de hoje, né, o Abel Ferreira, ele coloca muita pressão. Não acredito que os árbitros entram deliberadamente comprados pelo Palmeiras para atuar em prol do Palmeiras. O que eu acredito é que eles têm medo do Palmeiras, eles têm medo do Abel, eles têm medo da Leila Pereira, e em razão disso, em função disso, eles ficam com medo, sei lá, de repente pegar uma geladeira, e aí acabam marcando coisas pró-Palmeiras. Concomitantemente a isso, o Palmeiras soltou uma nota oficial dizendo que não é a primeira vez que, em nome da verdade, precisamos combater falsas narrativas criadas para pressionar ainda mais a arbitragem nos jogos do Palmeiras e colocar em xeque uma vitória legítima obtida em campo. Vamos nos ater aos fatos ocorridos na partida de ontem. Aí fala que o braço do meia Maurício acertou o rosto do zagueiro Kaká, razão pela qual o camisa 18 foi advertido com cartão amarelo. Não houve, contudo, força ou movimento adicional que justificasse uma recomendação do VAR para a expulsão. Foi diferente da entrada sofrida pelo atacante Ares, que resultou na expulsão de Kaká. O carrinho do atleta do Vitória atingiu com violência a perna do colombiano, colocando em risco sua integridade física. É tudo uma nota mentirosa aqui da diretoria do Palmeiras. Só que, cara, aí eu vou me ater a isso aqui, aí eu vou botar o óculos da treta pra falar disso aqui. Eu não vou usar o óculos da treta pra isso, gente. Não vou. O Flamengo não tem vergonha na cara. Eu tenho vergonha na cara de, porra, bicho, tá uma merda o Flamengo. Que moral que eu tenho. O nosso treinador, em vez de arrumar o time, vai pra entrevista coletiva falar de reforços. Só sabe cobrar reforço, tá parecendo o Sampaoli. A careca ele já tem igual, né? Só não fala espanhol. Fala português. Mas a careca ele já tem igual. Aí tá aqui o Boto, diretor de futebol, sabe da importância de termos jogadores técnicos para jogar em espaços curtos quando adversários estão em blocos mais fechados, como o Thiago Almada, por exemplo. Só que ele tem que tomar vergonha na cara. Para de cobrar reforço. Quem tem que cobrar reforço é a torcida. Ah, mas estão perguntando para ele. Desconverse. Você tem jogadores o suficiente para fazer o Flamengo jogar bem no estádio do Beira-Rio. Internacional em crise, não ganha de ninguém. Flamengo é um ressuscitador de defunto. São Paulo não ganha de ninguém, vai lá e empata com o Flamengo, quase ganha. Internacional não ganha de ninguém, vai lá e empata com o Flamengo, quase ganha. Tome vergonha nessa tua cara, Leonardo Jardim. Aí tá aqui o Danilo. Não podemos facilitar, tem que entrar com a rotação alta. As equipes são preparadas para pressionar e neutralizar o adversário. Temos que melhorar muito. A camisa do Flamengo não permite meios tempos devagar. Pois é, muito devagar. E aí você vê que no mesmo dia 30 de julho, só que 2025, após o empate em 0-0 com o CRB no Mineirão pela Copa do Brasil, o Leonardo Jardim, ele tinha o Matheus Pereira no elenco e queria mais um jogador como o Matheus Pereira. Passaram-se um ano, aliás, ontem, 364 dias, porque ele deu essa entrevista ontem, e ele tá lá cobrando o jogador. Ele acha que só dá pra furar uma defesa retrancada com jogadores que podem driblar. Ele não sabe, gente, criar um esquema de jogo em que ele consiga furar a defesa do adversário. Você não precisa de jogadores espetaculares para fazer isso. Veja o exemplo da Espanha. O único jogador espetacular que tem na Espanha é o Lamine Yamal de sair driblando. Tudo bem, o Dani Olmo é um baita jogador, o Rodri é um baita jogador, mas não tem o Messi na Espanha, não tem o Neymar nos seus tempos áureos, não tem um Cristiano Ronaldo, não tem um Harry Kane.
Só pá no estilo de jogo. O Felipe Luiz sabia bem fazer isso, o Leonardo Jardim não sabe fazer, gente. Vai dar errado. De Arrascaeta, através das redes sociais, publicou: a luta continua. Nós merecemos muito mais, disse o De Arrascaeta. Eu acho que tem que parar de publicação em... Que isso, Pedrão? Não, tem que parar de publicação em rede social e tem que começar a mostrar dentro do campo, tá? É isso que o Flamengo tem que fazer. Fechar a boquinha, trabalhar direitinho e mostrar o trabalho dentro de campo, porque o trabalho dentro de campo tá uma verdadeira merda. O que eu vejo, gente, é uma tentativa de maquiagem da realidade. E aí, como você faz isso? Você anuncia busto de jogador antes de partida, com os holofotes todos no dirigente, sendo que isso aí é para soltar uma notinha, ou então no máximo uma coletiva no Ninho do Urubu, mas tá lá ele querendo aparecer, né? Publicações em redes sociais, preocupações extracampo na realidade que a gente vê, né? Bom, o GE. Globo, pessoal, trouxe a informação que o Flamengo deseja evitar a saída de Eric Pulgar ainda nessa janela, o que eu não consigo entender. Por que a multa do cara baixou para 4 milhões de euros, então? Né? Deseja evitar... O que eu acho engraçado é que o Boto ele faz de tudo para ele não trabalhar. Ah, não, já tem um jogador aí, não mexe aí não, porque senão eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que ir no mercado, e aí eu vou ter que contratar outro jogador. Então, o que ele puder fazer para ele não trabalhar, ele faz. Para ir lá fumar o pod dele. Na paz e tranquilidade. O Emerson Royal, chegou a proposta boa, 10 milhões de euros, podendo chegar até 12 milhões de euros. O Flamengo investiu 9 na contratação de um jogador que não agrega quase em nada. Ah, não vão vender não, porque senão eu vou no mercado. Aí vem o presidente perguntar pro torcedor, qual lateral que eu vou contratar pro lugar? Vocês se viram. Você não quis ser presidente do Flamengo? O Boto não ganha não sei quantos mil por mês? Para mais 200 mil, sei lá quantos que ele ganha por mês? Por quê? Que tem que vir perguntar pro torcedor. Vocês é que tem que ver aí, meu irmão. Tem um monte de lateral bom no mercado brasileiro. Aí tá aqui, ó. A diretoria do Flamengo ofereceu uma renovação de contrato, valorização salarial ao volante, mas o jogador não aceitou e fez uma contraproposta e aguarda a resposta. No caso do Flamengo, a multa rescisória para o mercado internacional caiu recentemente, que aumenta a atenção de clubes estrangeiros. Eric Pulgar recebeu contratos de equipes, por exemplo, da Arábia Saudita e dos Estados Unidos, mas o Flamengo tenta avançar nas conversas para garantir a permanência do jogador, que não faz o menor sentido, né? Você vai lá, você abaixa a multa rescisória do jogador, mas agora você não deseja a saída dele do time. Me diga qual que é o sentido disso. Eu realmente não consigo entender. Pessoal, tem novas informações em relação ao Luiz Henrique, que agora entra na alça de mira do Flamengo. Olha, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Eu tô começando a achar esse negócio do Luiz Henrique aí que é muito estranho, sabe por quê? Eu tô começando a achar, pelo que eu venho percebendo nos bastidores, é que ou vai vir um Luiz Henrique ou vai vir um Almada. Por que eu tô dizendo isso? Porque não dá pra trazer os dois. O Zenit está cobrando de 35 a 40 milhões de euros pelo jogador. No Atlético de Madrid é quase 30 que o Flamengo vai ter que gastar. Se juntar as duas negociações vai dar mais de 60 milhões de euros, quase 70, podendo bater 70. Não tem como o Flamengo gastar 70 milhões de euros numa janela só. O que eles querem, na realidade, é um nome de peso para contratar e dar uma espécie de cala-boca para a torcida do Flamengo. Essa que é a grande realidade. Porque não tem convicção. Se você vai trazer ou o Almada ou o Luiz Henrique, você não tem convicção. Porque são jogadores de posições completamente diferentes. O Luiz Henrique joga aberto pela direita e o Almada é muito mais um meia. São dois bons jogadores, evidentemente, mas sem convicção. O clube russo não trabalha com a possibilidade de manter percentual dos direitos econômicos em uma eventual venda. O Zenit considera dois cenários. Uma venda definitiva entre 35 e 40 milhões de euros ou uma operação envolvendo 20 milhões de euros com a inclusão do volante Everton Araújo. E eles consideram Gonçalo Plata também.
Ah, Pedrão, se gastar 20 aí, mais o Everton Araújo, poderia gastar mais 30 no Almada? Cara, até poderia, mas seria esticar muita corda, pelo que eu fiquei sabendo das finanças do clube. Seria esticar bastante a corda. Até o momento, porém, não existe proposta oficial. Luiz Henrique ainda tem cerca de 3 anos de contrato com o Zenit, que não tem pressa para negociá-lo e mantém uma postura firme nas conversas. É sempre difícil você negociar jogadores com o Zenit em função do dinheiro que eles possuem. Eles são o dono da Gazprom, se eu não me engano, é o dono do Zenit. A Gazprom, para quem não sabe, acho que é a empresa com maior distribuição ou uma das maiores distribuidoras de gás natural do mundo. Então pense, né, a Rússia é um dos países que mais produz gás natural no mundo, que mais tem gás no mundo. As tratativas seguem em estágio inicial e nesse momento o Flamengo concentra seus esforços na contratação de Thiago Almada. Ou seja, se der ruim ali na Almada, né, a gente vai lá e tenta o Luiz Henrique, né? Tá parecendo isso, esse encontro do José Boto com o Luiz Henrique, com o empresário do Luiz Henrique, na realidade, lá no hotel onde o Flamengo estava hospedado em Porto Alegre. Ele que, aliás, é irmão, inclusive, do Vitão. Em função disso, o staff do Luiz Henrique, o William, né, que é o empresário do Luiz Henrique, esteve com o José Boto lá no hotel do Flamengo, soltou uma nota oficial dizendo que qualquer tipo de negociação no Brasil ou no exterior envolvendo o atleta Luiz Henrique é tratada exclusivamente pelo staff do jogador. A família do jogador, incluindo a esposa, não interfere nesses assuntos. E aí começou a circular, né? Ah, não, porque a esposa não gostaria de que ele jogasse no Flamengo, para voltar no Rio de Janeiro, enfim. Luiz Henrique e sua família estão adaptados na Rússia. O atleta voltou aos treinamentos após o período de Copa do Mundo e está focado no início do campeonato russo, pessoal. Informa o William, que é o empresário do Luiz Henrique, meus amigos. E aí, você tem um problema, no caso, para contratar, você tem uma espécie aí de ultimato, né, para fechar a contratação do Luiz Henrique e do Thiago Almada, que é o ultimato da Libertadores. Por quê? O Flamengo, minha gente, tem até o dia 8 de agosto para modificar a lista de inscritos na Libertadores, ou seja, para incluir os reforços. Desde a partida contra o Curitiba, a diretoria teve 60 dias, José Boto, né? Teve 60 dias visando a janela de transferência que reabriu no dia 20, mas até o momento não contratou nenhum atleta. Aí eu tenho que ouvir gente dando elogio pro Boto. Que dá elogio tem que cobrar, gente. Ganha muito bem. Dirigente não tem que ser elogiado. Dirigente tem que ser cobrado. E quando estiver trabalhando bem, é um ok que eles merecem. Porque eles são muito bem pagos para isso. No caso do Boto, né? Que o BAP o presidente não ganha, mas tem que ser cobrado também, evidentemente, que ninguém obrigou a ele a ser presidente do Flamengo. José Boto se mantém confiante no acerto do Almada, mas ainda tem pontos importantes para fechar com os representantes do jogador, logo em seguida com o Atlético de Madrid, devido ao tamanho da negociação pelo atleta vice-campeão mundial e sem a tal proximidade com o Flamengo. Todas as cláusulas são debatidas para um futuro match e volta do argentino ao futebol brasileiro, que já jogou pelo Botafogo. Já a reunião com o empresário do Luiz Henrique tem sido classificada tão somente como uma espécie de approach por prioridade para uma possível volta ao Brasil em outra ocasião. O Zenit se mantém irredutível a um caminhão de dinheiro e não cederá a saída do jogador por menos de 35 milhões de euros. Cara, o Flamengo nunca conseguiu contratar um jogador do Zenit. Nunca. Ah, o Wendel, lembra? O Claudinho, velho, é difícil pra cacete. O Flamengo prioriza a vinda de 3 reforços na janela de transferência, mas vem amargando 10 dias de mão vazias. Desde a abertura, além do Flamengo, apenas o Bragantino, Santos e Corinthians ainda não anunciaram reforço. Todos os outros clubes do futebol brasileiro já anunciaram a contratação de jogadores. Portanto, incompetência do trabalho do senhor José Boto. Você que está aí, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto. Saudações rubro-negras, produto do Flamengo aqui abaixo.